Nas sombras das montanhas Agros, na Ásia Central, onde o silêncio ecoa entre vales esquecidos, surgiu um povo que mudaria o curso da história da antiga Mesopotâmia. Eles não construíram templos, nem deixaram grandes obras de arte, mas deixaram marcas profundas, marcas de conquista, caos e transformação. Eram chamados de Gútios, ou Gutis, um grupo de povos nômades, pastores, guerreiros que desceram sobre a antiga Suméria como uma tempestade. Derrubaram impérios, desafiaram reis e por um breve momento dominaram o coração do berço da civilização. Mas quem foram esses invasores das montanhas? Por que sua presença foi tão temida e tão decisiva? Voltaremos no tempo 4.100 anos atrás para conhecermos mais sobre as primeiras invasões de bárbaros na história e exploraremos o legado esquecido dos Gútios. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que deixe um like para ajudar de forma gratuita o alcance desse vídeo e de se inscrever e selecionar o sino de notificações para não perder os vídeos como esse que posto semanalmente. Outra ferramenta que ajuda muito é o botão de hypar que fica ao lado dos comentários. E caso queira colaborar, aperte e selecione a opção gratuita que a plataforma oferece. Há também na descrição uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como uma chave Pix, caso queira colaborar de forma voluntária. O povo que é referido como Gútios ou Gutianos viveu possivelmente nas encostas centrais e áridas das montanhas Agros, em uma terra conhecida no passado como Gutium. E o que tudo indica é que eles não usavam esse nome como autônimo, e o termo que usavam para se denominar ficou perdido no tempo, os envolvendo numa névoa de mistério e controvérsia, pois não deixaram registros de sua linguagem em forma escrita. Tudo o que sabemos deles vem dos relatos de seus inimigos, que foram os povos acadianos, sumérios e assírios, que os acusaram de trazer destruição e desolação à terra fértil da Mesopotâmia. Os textos antigos os responsabilizam pela queda do poderoso Império Acadiano, fundado por Sargão o Grande, no coração da antiga Mesopotâmia, o primeiro império multinacional e multiétnico da história. Mas nem mesmo o poder de Acade seria eterno. Das montanhas ao norte dos territórios elamitas, onde hoje é o Irã, surgiram como pastores nômades, grupos evidentemente avessos ao modo de vida que já havia se estabelecido nas cidades-estados da Mesopotâmia. São mencionados pela primeira vez como invasores durante o reinado do rei acadiano Sharkali-Shar, e enfrentaram o maior rei dessa dinastia, Aram-Sin, em batalhas muito sangrentas. E apesar de serem derrotados nessa época, os Gútios se reagruparam e voltariam com força. Mesmo tendo saído vitorioso, o monarca acadiano não especificou quem foram esses rivais violentos. De acordo com o estudioso belga Mark van de Meerop, em um artigo publicado em 2002, o nome geográfico Gutium e a indicação de pessoas como Gutianos é atestado no registro mesopotâmico de meados do terceiro ao final do primeiro milênio a.C. É altamente improvável que o nome Gutiano sempre se referisse ao mesmo grupo de pessoas e Gutium, a mesma região. Evidências do segundo e primeiro milênio sugerem principalmente uma localização oriental do ponto de vista da Mesopotâmia, mas não podemos dizer que isso era verdade antes, quando os Gútios eram mais importantes na história da Mesopotâmia. O termo pode ter sido uma construção mesopotâmica para designar um grupo estrangeiro, num sentido de os outros ou bárbaros. Entre 2218 a 2047 a.C., os Gútios se estabeleceram na Suméria. Seus reis aparecem na famosa lista de reis sumérios, sugerindo algum tipo de governo, embora seus métodos de governança permaneçam obscuros. Em 2083 a.C., são responsabilizados pela queda do Império Acadiano. Esse período, conhecido como período Gutiano, marca uma era de domínio estrangeiro, de instabilidade social e de focos de resistência armada. Após o colapso acadiano, os Gútios reivindicaram a sucessão e governaram a Suméria a partir de uma cidade chamada Adab, onde hoje fica a cidade de Bismaia, na província de Al-Qadishia, no Iraque, embora a extensão desse domínio ainda seja debatida.
Nos séculos seguintes, o nome Gútio passou a designar qualquer grupo considerado bárbaro ou incivilizado pelos escribas mesopotâmicos. Sem registros próprios, os gútios foram eternizados como nômades violentos, destruidores de cidades e assassinos inocentes, uma reputação que nunca foi contestada. Só recentemente, estudiosos começaram a questionar essa imagem, embora ainda faltem evidências para reescrever sua história. Assim como ocorre com todos os demais aspectos relativos aos gútios, permanece incerto de que modo, ou mesmo se, eles tomaram a Suméria por meio de combate, sendo que as únicas fontes sobre eles são de escribas posteriores, os responsabilizando por destruição e pelas mortes numerosas. O pesquisador Paul Krivacek nota em sua obra Babilônia, a Mesopotâmia e o nascimento da civilização, que as escavações arqueológicas modernas em vários sítios da Mesopotâmia não registram sinais claros de ocupação humana entre a queda de Acádia e a renovação da Suméria sob Ur-Nammu. E relata ainda que os escribas sumérios atribuíam essa situação aos gútios. Ele escreveu assim: o culpado foi nomeado pelos antigos de Gutes, os quais desceram em massa do alto vale do Diyala e deixaram em sua esteira devastação. A realeza foi levada para as hostes de Gutium, que não tinha rei, diz a lista dos reis. Um lamento poético posterior à maldição de Acádia explica que o deus Enlil fez saírem das montanhas aqueles que não se assemelham a outros povos, que não são considerados partes da terra, os Gutes, um povo desenfreado, dotado com inteligência humana, mas com os instintos de cães e aparência de macacos. A catástrofe que fizeram abater-se na Acádia foi implacável. Nada escapou de suas mãos, ninguém evitou suas garras. Os mensageiros não mais percorrem estradas. O barco do mensageiro não mais navegou pelos rios. Prisioneiros faziam vigilância, salteadores ocuparam as estradas. As portas dos umbrais da cidade ficaram prostradas na lama, e todas as terras estrangeiras soltavam gritos amargurados das muralhas de suas cidades. Krivacek observa que os primeiros historiadores aceitaram esses relatos como completamente literais, mas sugere que uma alteração climática provocando seca e fome pode ter sido a causa principal do colapso da Acádia. Os gútios teriam apenas aproveitado essa vulnerabilidade. O desmoronamento das normas sociais e dos costumes escritos nas fontes também pode ter resultado da escassez de alimentos e da incapacidade das autoridades locais de responder à fome generalizada e à desvalorização monetária. Krivacek argumenta que parece muito improvável que os gútios pudessem dominar o império sozinhos, apenas pela força das armas. Antes disso, a Acádia tivera pouca dificuldade para resistir ao ataque de inimigos muito mais organizados. Assim, é plausível que mudanças ambientais tenham conferido aos gútios a vantagem necessária para a conquista no momento oportuno. Ao mesmo tempo, contudo, não há provas definitivas dessa hipótese. Evidências arqueológicas apontam para alterações climáticas nesse intervalo, mas não se sabe ao certo se isso provocou fome ou agitação social narrada nas fontes antigas. Os monarcas acadianos posteriores não tinham o mesmo vigor de Sargão e Naram-Sin, e o filho de Naram-Sin, Sharkali-Sharri, enfrentou conflitos quase contínuos com amorreus, elamitas e gútios durante seu reinado. Os últimos reis da Acádia controlavam apenas a área em torno de sua cidade principal, e já não são mencionados como soberanos de um império, mas de um reino. Parece provável que o governo da Acádia, nesse estado fragilizado, tenha sido um alvo fácil para os gútios, mesmo sem que mudanças climáticas ou outros fatores tenham ocorrido. No final do terceiro milênio antes da Era Comum, um nome pouco conhecido surge nas páginas da história suméria. Inta, ou Nibia, o primeiro rei gutiano mencionado como governante da Suméria. Ele seria sucedido por Inkishush, o primeiro da linhagem gutiana a figurar na lista de reis sumérios. Mas o que esses nomes realmente significam? Até onde sua influência se estendia? Ninguém sabe ao certo. De Inkishush a Tirigan, 16 reis gutianos governaram por períodos curtos e instáveis, alguns por apenas 1 ou 2 anos. Tirigan, o último, reinou por apenas 40 dias antes de ser derrotado por Utu-Regal, rei de Uruk,
por volta do ano 2050 EC. Segundo a Estela da Vitória de Utu-Regal, o monarca de Uruk recusou negociações, aprisionou os emissários de Tirigã e, quando o rei Gutiano fugiu com sua família, foi capturado. A inscrição nessa estela diz assim: Utu-Regal o fez deitar a seus pés e colocou o pé em seu pescoço. A serpente Gutiana das montanhas havia sido desarmada. Depois de Utu-Regal, o trono passou para Ur-Nammu de Ur. Ur-Nammu deu início ao renascimento sumério no chamado período Ur III, onde reconstruiu cidades, revitalizou a economia e criou o Código de Ur-Nammu, o mais antigo conjunto de leis do mundo. Mas sua jornada terminou em batalha contra os Gútios. Coube a seu filho Shulgi de Ur dar continuidade na missão de expulsar os invasores e restaurar a glória da Suméria. A dinastia Gutiana havia acabado, porém os Gútios não foram totalmente derrotados, mas simplesmente retornaram ao seu território de origem nas montanhas Zagros, ao norte. O nome Gútio sobreviveu em obras literárias em estilo chamado Naru, comum da Mesopotâmia, um gênero que colocava figuras históricas, quase sempre reis, em dramas fictícios com lições morais. Na obra datada do período Ur III, conhecida como A Maldição de Akkad, por exemplo, Naram-Sin é culpado pela queda da Akkádia, pois, ao não obter resposta às suas preces, ele profana o templo de Enlil, e como punição divina, os Gútios destroem sua cidade e matam a população, onde a moral da história é clara, e que devemos aceitar tudo o que recebemos dos deuses, até o silêncio, sem jamais os questionar. Outra obra fictícia datada do segundo milênio AEC, conhecida como a Lenda de Kuta, Naram-Sin volta ao centro da narrativa quando seu reino é atacado por um exército de entidades sobre-humanas que destroem vilarejos sem motivo aparente. Essas criaturas remetem à barbárie gutiana mencionada pelos escribas sumérios, embora não sejam nomeados, sendo que Gutium aparece como uma das terras devastadas antes que cheguem a Akkad. Para descobrir seu ponto fraco, Naram-Sin envia um soldado para ferir um dos monstros. Ao vê-lo sangrar, consulta os deuses sobre o momento e local ideal para contra-ataque. Nesse relato, esse exército devastador foi criado e nutrido pelos deuses para seus próprios propósitos, e Naram-Sin é explicitamente instruído a não pegarem armas contra eles. Ele desafia os deuses, no entanto, sofrendo enormes perdas, e é humilhado, pede perdão e é levado a um relacionamento correto com a vontade divina. O conto encerra-se com Naram-Sin falando ao público para que obedeçam aos deuses e não confiem no próprio entendimento, pois o humano desconhece os planos do divino. Muito depois da queda da Akkádia, no segundo milênio antes da nossa era, a lenda de Kuta tornou-se popular, assim como outras histórias em que Naram-Sin e os reis acadianos viravam heróis. A associação dos Gútios a um exército de monstros reforçou sua imagem de inimigos desumanos dos deuses, merecedores de justiça divina. Essa narrativa ressoava especialmente após a Suméria cair nas mãos dos Elamitas em 1750 EC e ser invadida pelos amorreus, que se fundiram à população nativa e contribuíram para o declínio da cultura suméria. Como observa Mark van der Meer-Op em seu livro Uma História do Antigo Oriente Próximo, o papel exato dos amorreus na derrubada do estado de Ur III é difícil de discernir, mas podemos ver um paralelismo com o papel dos gutianos no final do estado acadiano. Ambos os grupos vieram de fora da região, adquiriram importância política e mais tarde foram considerados cruciais na derrubada da situação política existente. Apesar de relatos que os descrevem como rosto humano, astúcia de cachorro e constituição de macaco, não há como saber se os Gútios foram realmente tão cruéis ou se foram difamados por escribas que repudiavam tradições estrangeiras. Mesmo após sua derrota final por Shulgi de Ur no início do século XXI antes da nossa era, o nome Gútio não desapareceu. Os assírios do reinado de Assurbanipal continuaram a acusar os Gútios por incitar rebeliões na Babilônia, e Nabonido os responsabilizou pela destruição de um templo na cidade de Sipar. Em 539 AEC, ao conquistar a Babilônia, Ciro II o Grande empregou mercenários gutianos em suas campanhas.
Contudo, após a consolidação do Império Aquemênida, os gútios simplesmente se dissiparam nas névoas da história. O nome sobreviveu como sinônimo de bárbaro estrangeiro, mas quase certamente não se referia às mesmas pessoas que derrubaram a Acádia ou assolaram a Suméria. Como alerta Mark van der Meerop, mesmo reunindo todas as menções que temos dos gutianos e Gutium, não podemos escrever a história de um povo ou nação. Sem registros próprios, sem gênese precisa, os gútios permanecem um enigma. Figuras moldadas pelos vencedores, temidas, odiadas, mas nunca verdadeiramente compreendidas, mostrando que a história nem sempre tem todas as respostas, que muitas vezes é escrita pelos vencedores, e que devemos ter a humildade de entender que nossos ancestrais passaram por situações calamitosas, mas que ainda assim mantiveram a resiliência, não só sobrevivendo, mas contando para a sua posteridade, nós, as suas lutas, suas derrotas e suas vitórias, por mais bárbaras que tenham sido. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos semanalmente, e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço seu tempo e atenção, e até a próxima história.